Sejam muito bem-vindos a mais um Segura Essa Marra. No programa de hoje a gente vai falar com um atleta, esportista, escritor e agora palestrante também de alta performance. Seja muito bem-vindo, Léo MT, é Léo isso? MT, é isso mesmo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado de estar aqui, né, participando aqui com vocês. Trazer um pouco, né, da minha experiência, do meu conhecimento e compartilhar com todos e aprender também, né? Você é uma experiência muito rica. A gente vai aprender com você aqui, Léo. E para começar, eu queria que você falasse com as pessoas, a gente entendesse a sua trajetória. Sim. Como é que veio do esporte, de atleta, de hoje palestrante, essa trajetória, essa experiência, né? Como é que foi chegar do A para o Z, né? Porque a distância é um pouco longa. Bem, é uma distância bem grande, sim. O esporte eu sempre gostei, né, de esporte. Desde criança eu corria no interior, né? Lá era estrada de terra, então eu corria todos os dias, pelo menos uns 6 a 8 km. Sempre mantive a alimentação muito balanceada e eu sempre gostei de esportes. Eu me via como um atleta de alta performance e eu sonhava em ser um grande atleta um dia. Distante da minha realidade da época, né? Porque naquela época eu, obviamente, não tinha as condições, né? E as condições não eram favoráveis a esse sonho, mas não existe limite para quem acredita, né? Então, eu iniciei a minha jornada, participei de artes marciais, fiz luta por um tempo. Nos outros esportes eu sempre fui bem médio, assim, eu me considero mais esforçado, mas no fisiculturismo eu despontei, né, e realmente eu fui um atleta de alta performance, eu consegui alcançar esse objetivo, realizar esse sonho, e em todos os esportes. Em qual categoria no fisiculturismo? Eu não sou conhecedora, eu não sei muito, mas eu sei, assim, que tem diferença. Tem diferenças. A minha categoria, inicialmente, era a primeira, né? Que começa com o Men's Physique, que é aquela galera de bermudinha. Sim. Aí depois vem o Classic, que é a galera de sunga. E por último o Bodybuilder, que é aqueles gigantes, né? Que são com a tanguinha ali, que o pessoal vai para o pessoal entender, fazer a associação. Você era de short, de sunga ou de tanguinha? Não, eu era de short, Mas no finalzinho eu já estava passando para sunga. Entendi. Mas não dei continuidade, não. Mas é um esporte fantástico e principalmente é muito rico no que você consegue se desenvolver, né? Todo o esporte ele carrega em si um código específico, todos eles. Então no fisiculturismo você desenvolve esse mindset de ir além, de ultrapassar os limites os limites físicos, né, e mentais mesmo, e conseguir ir para um outro nível, porque eu coloco o fisiculturismo hoje como o mais difícil porque são condições que você se propõe em condições extremas e ainda assim você faz aquilo com amor. Então eu acho que é o mais difícil porque não pode haver erros. Então 1 grama a mais interfere no título, no resultado no final. Coloca, né? Tudo a perder, né? Pode colocar tudo a perder. Tudo a perder. Vamos lá, vamos entender. Então, o fisiculturista, hoje eu não sou mais, né? Eu tô um frango aqui, por favor. Mas foi fisiculturista. Fui fisiculturista durante um tempo, 6 anos mais ou menos, 7 anos. Competiu? Competi muitas vezes. E de lá para cá, como é que foi esse processo? O meu processo de transição, né? Esse processo, na realidade, assim, quando eu volto lá atrás, lá no início da minha jornada mesmo, logo quando criança, né, eu perdi os meus pais muito cedo. Então, ali eu fui morar com a minha avó, eu tinha mais ou menos 4 para 5 anos, foi um evento traumático, né, e obviamente deixou muitas marcas.
nessa jornada, né, de ir morar com a minha avó, com a minha tia, que considero, amo demais, um beijo para vocês, eu fui para a roça e é onde comecei a me desenvolver. E eu sou de uma família muito simples, né? Nós somos de uma família trabalhadora, então os princípios, os valores são muito fortes lá e, né, o respeito. Hoje eu chego para minha avó, peço benção, né? Então tem toda essa questão. Mas então essa família muito tradicional, muito... E nessa trajetória de infância, né, todo esse processo, as dificuldades, né, com questões financeiras e tudo mais, eu sonhava em sair da minha cidade, né, e quando eu sonhava, idealizava isso, eu tinha eu trouxe, né, na bagagem 6 sonhos, antes de vir para Belo Horizonte. Ao chegar aqui eu estava com 6. Qual cidade que era? Eu sou de Poté. De Poté. Beijo pra galera de Poté. Eu tenho amigos em Poté, em Teoflotone, toda aquela região ali, aquela região, que delícia. Que delícia. Ali é uma região muito gostosa. O mineiro, ele é acolhedor, né? Ele tem essa coisa de ter o contato. Sim, eu inclusive falei isso quando estive lá, né? Sim. Que eu fui muito bem recebida, que pessoas fofas lá, inclusive um beijo para quem é de Poté, de Teoflotone, toda aquela região lá. Eu amei ter conhecido. É muito acolhedor. Interior é sempre bom, né? É sempre bom. E crescer nesse interior, você falou que estava... crescer primeiro. Teve essa transição, né? Com a perda dos meus pais, né? Foi um feminicídio, então foi um evento traumático. Aí eu fui morar com a minha avó e a minha tia. E aí elas, né, que tanto eu e as minhas 2 irmãs, nós crescemos nesse interior. Trabalhadores, né? Mexíamos com plantação, com venda de produtos na feira, todas essas questões. Eu, quando criança, desde 8 anos de idade, eu já buscava a minha independência financeira, né? Criança ali, eu tive que, com esse evento da questão da perda dos meus pais, eu tive que me tornar homem, né? Sim. Eu tive que assumir ali a responsabilidade. Teve que antecipar essa maturidade. Exatamente. Então, eu me tornei homem muito cedo. Então, eu já buscava ali a questão da independência, de tomar conta, né? E aí eu já trabalhava vendendo, com 8 anos de idade, eu já trabalhava vendendo picolé, vendendo salgado, essas coisas, ajudava na feira, enfim. E a minha avó, ela é muito influente, minha família toda sempre foi comerciante, dessa questão do empreendedorismo. E a cidade pequena acaba que fica meio conhecida, né? Tudo, e eu acabei ficando conhecido também, né? Por causa dela, eu peguei uma carona com ela ali. E eu acabei ficando conhecido também, e rapidamente eu fui para o mercado de trabalho com um pouco mais de idade, eu fui para o mercado de trabalho. Eu ia para a escola, mas quando voltava eu sempre busquei trabalhar, porque eu queria, né? Financeiramente eu sempre fui muito ativo, assim, de buscar a minha independência, de querer crescer e essas coisas. Até mesmo pelas condições, né? Então, essa trajetória toda de infância até a fase ali inicial de adulto ali, onde que eu tive muitos tropeços, muitos altos e baixos. Eu trabalhei muito para alcançar algo visando oferecer uma condição melhor para minha família, né? Enfim, e também ao ter uma condição melhor. E eu gosto teve um evento muito interessante que aconteceu, que gerou um desses sonhos, que eu trabalhava na feira, ajudava a minha avó, e aí a minha avó, no final da feira, nós íamos embora, era uma caminhada mais ou menos de 45 a 1 hora, né? De 45 minutos a 1 hora. Nesse evento, a minha avó, ela comprou para mim um salgado e não comprou para ela. Ela é uma exímia gestora, né? O pessoal do interior leva pão duro na gestora. Poucos recursos, então administrava. Então ela optou por comer quando chegasse em casa, porque eu iria levar o carrinho com as compras, né? Era no braço, carrinho de mão, sabe, aquele de obra? Sim. Aí era uma caminhada de mais ou menos 45 minutos a 1 hora, então naquele dia esse sonho nasceu de eu dar um carro para ela não ter que ir mais à feira para
não ir a pé para a feira, Sim. né? E foi aí que aumentou ainda mais essa vontade de querer ir, né, sair da minha cidade em busca de uma condição melhor, de realizações, tudo mais, aquisições, né? É isso aí. E também a questão do esporte, enfim, eu sempre fui, né, como eu disse, do esporte. Lá também eu conheci a academia, né? Sim. Não era muito bonito na época, não, ainda continuo melhorando. Então a gente buscava ali melhorar o físico. Todo atleta, vou falar do fisiculturismo aqui especificamente, hoje não é tanto mais, mas a grande maioria dos atletas de fisiculturismo são pessoas, sabe aqueles renegados da época da escola? Não sei se é da sua época. Aqueles de lado. Isso, aquele de lado lá, eu era um desses, entendeu? Entendi. Então, esses aí se encontra no fisiculturismo. Aí, né, porque é o seguinte, o fisiculturismo, todo atleta, o fisiculturismo é um esporte que é tudo ou nada. Não tem o meio termo ali, é o tudo ou nada. Ou você dedica 100%, integralmente ali, entrega tudo, ou você não entra. Então, tem que ser alguém que tem um mindset muito forte, né? E só quem passou os perrengues consegue segurar essa pressão. Mas e aí, eu não era muito bonito, né? Lá, dos muitos bonitos, belo lá, mas enfim, eu tô melhorando ainda. E aí, eu conheci a academia. Cara, aquilo eu falei, cara, e começou, né? Ficar diferente, me encontrei, enfim. Que aí dá aquele autoestima, começa a ver autoestima, resultado, enfim, né? Mas aí foi a entrada realmente no fisiculturismo. Mas o tudo ou nada do esporte é exatamente pela minha história, né? Não só pela questão do fisiculturismo, mas pelo contexto todo. E eu trouxe para Belo Horizonte 6 sonhos e mais ou menos R$5.000 na conta. Eu queria ser um atleta de alta performance, um atleta profissional. O primeiro era dar o carro para minha avó. Sim. Dar o carro para minha avó, me tornar um atleta profissional, alcançar uma moto esportiva. Eu sempre fui apaixonado com moto, até hoje sou, né? Gosto demais. Me casar, considerar uma família tradicional e ter uma academia, porque vim dessa questão da academia e tudo mais. Todos esses sonhos eu alcancei, todos eles. Só que isso não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Eu me vi no final, agora no final, já alcançado todos esses sonhos, né? Eu fui treinador de alta performance, Fui treinador de alta performance, eu tinha um time de atletas, eu preparei jogador de futebol. Então, assim, em todos os esportes eu dominei, enfim, todas essas questões. Materialmente eu obtive êxito, né, em todas as coisas. Mas isso não me preenchia, sabe? Eu sentia que eu poderia me doar mais, eu poderia entregar mais. Sim. E por mais que a parte física é muito interessante, mas ela sozinha não é o suficiente. E aí foi onde eu me vi nesse sentido, cara, eu preciso trazer toda essa experiência, porque quando eu cheguei aqui com mais ou menos R$5.000, mais 5.000 e pouquinho na conta, todos esses sonhos. Logo de cara eu gastei praticamente tudo, me restou ali 2 meses de prazo, se eu não conseguisse nada eu teria que voltar. E de lá para cá eu já produzi mais de 1 milhão. Então, assim, mais de 7 dígitos aí. Então eu falei, eu preciso levar isso, né? Eu preciso de alguma forma ajudar outras pessoas a alcançarem êxito, porque eu consegui isso. Olhando para o meu contexto lá atrás, isso era uma coisa impossível, muito distante da minha realidade. Não dava para ver isso, não dava para exatamente, não conseguia me ver, né, nesse momento presente agora. Então, eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas. E também o momento que nós nos encontramos, onde a tecnologia, ela vai ocupar o lugar das pessoas. Sim. Infelizmente, muitas pessoas já está acontecendo, numa proporção assim muito grande, já está acontecendo, e todo esse processo que eu passei para me desenvolver, todo o trabalho que eu fiz comigo, né, e também com outras pessoas, foi onde eu falei, eu posso ajudar negócios, que é onde eu migrei a minha transição. Eu posso ajudar negócios e através desses negócios eu vou estar ajudando outras pessoas e principalmente pessoas a não perderem os seus empregos aí no futuro, porque isso é uma coisa que vai acontecer. Se as pessoas não
realmente se atentarem para essa situação. Se aprimorarem, se a pessoa não acompanhar, não evoluir, de fato, ela vai ficar para trás. Isso parece um clichê, né? Mas não é, uma realidade. É uma realidade. Ou você está evoluindo, ou você está retrocedendo. Não tem meio termo. Não existe, igual o pessoal fala assim, estagnou, está parado ali. Não está. Está retrocedendo porque o tempo continua. Porque o tempo não vai te esperar. Né? Não vai te esperar. Então foi onde eu falei, cara, não é só o físico, eu consigo entregar mais, eu consigo ir além, eu quero ajudar outros negócios, né? Eu tive 3 empresas nesse meio tempo, eu tenho 30 anos, estou indo agora para a minha 4ª empresa. Então eu falei, eu quero ajudar outras empresas, outros negócios a se desenvolverem para que outras pessoas sejam beneficiadas e futuramente nós não tenhamos tantos escravos das máquinas, que é o que vai acontecer. Sim. Então, hoje o meu objetivo quanto profissional e quanto negócio é democratizar a riqueza, porque na minha realidade era algo que estava muito distante, muito distante. Hoje eu obtive êxito em todas essas áreas, então eu quero que eu quero ajudar outras pessoas a alcançarem também a sua independência, né? Êxito em todas as áreas. Tão sonhada liberdade, enfim. Legal, então, teve essa transição. A gente vai para o intervalo agora. E na volta a gente vai entender um pouco da vida de empreendedor e como é que foi essa trajetória que vai para a 4ª empresa agora, né? Sim. A gente vai falar um pouco disso depois do intervalo. Espera aí rapidinho e a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos para mais um bloco com Léo MT. Léo, a gente estava falando aqui, eu fiquei impressionada com a sua trajetória de empreendedor, tão jovem, 30 anos, e já indo para sua 4ª empresa. Vamos falar um pouco disso, de empreendedorismo, de negócios. Como é que você entrou nesse mundo? Em que ramo que você atua, né, neste momento na área do empreendedorismo? Hoje eu atuo como consultor de empresas. Eu trabalho com consultoria. E aí o meu projeto ele é voltado para as mentorias, que é trazer a questão de corrigir as falhas, né, do negócio, sem ser necessariamente a consultoria completa, mas envolve todas as áreas da consultoria, treinamento, liderança, palestra, toda a área de estruturação, desde do zero ao sucesso. Sim. Então, eu foco muito nessa área quando eu iniciei isso, quando eu desenhei esse projeto, eu queria chegar com um diferencial. Então, eu busquei trazer todas as necessidades que uma empresa tem e principalmente capital. E hoje também eu consigo também capital através da Demicon, eu consigo também oferecer capital para as empresas, né? Não só a consultoria e todo o projeto, mas também capital. Mas vamos voltar lá, né? Como é que entrou? Como é que você entra nesse mundo do empreendedorismo? Quando é que foi que o bichinho do empreendedorismo te picou? Eu acho que assim, ele nunca chegou a picar porque já estava no sangue, sabe? Já estava em você, já né? Tá. Na realidade, a minha família, igual eu falei, a minha avó, ela é comerciante, né? Sempre foi comerciante. A minha mãe também teve um pequeno negócio. Então, a minha família sempre foi desse negócio de comerciantes ali, de vendas, enfim, negociar, comprar e vender. Então, eu sempre fui, né? E como eu andava muito com a minha avó, eu era igual o carrapato, né? Tava ali grudado o tempo inteiro. Então, eu andava muito com ela e eu fui aprendendo com ela. De gestão, eu falo assim, a maior faculdade da minha vida foi andar com a minha avó, que a sabedoria, que tudo que eu aprendi, apesar de ela não ter nem chegado, acho que ela chegou até a 4ª série só, ou não chegou, de uma sabedoria, você chega no interior, você conhece pessoas de uma sabedoria, assim, incrível. De vivência, né? De você perceber a vivência da pessoa. Exatamente. Existem 2 formas de aprender.
através do processo ou através da instrução. Eu tive que aprender através do processo. Infelizmente, não recomendo aprender através do processo, apesar que o processo ele te fortalece, mas existe uma maneira mais tranquila. Você está falando que é do processo de dor, né? Pelo de que eu tô dor, entendendo é muito. É o processo de... Exatamente, é o processo de dor. Então, aprender pelo processo, eu gosto de uma citação da Bíblia que é a seguinte: Davi, ele levou 30 anos para sentar no trono, né? Porque ele aprendeu através do processo. Então, ele foi preparado para ser rei. Salomão, seu filho, sentou no trono com 16. E ele foi instruído pelo pai. Então, tudo que o pai vivenciou, todas as experiências do pai, ele obviamente passou todo aquele conhecimento e ele não teve que viver as mesmas experiências para ter aquele conhecimento. Então, esse é o melhor caminho. Tá? Eu digo pra você, é o melhor caminho. Tem uma frase que eu gosto, que é assim, você aprende com os erros, mas eles não precisam ser seus. Não precisa ser de outra pessoa. Por favor, aprenda com o erro de outra pessoa. Isso, você não precisa cometer o erro para aprender com ele. Exatamente. E se tiver que ser os seus, que sejam erros menores, né? Coisas mais leves, que o transtorno ou o dano não seja tão grande. Melhor que seja. Que seja melhor que seja, né, transtornos pequenos. Mas, então, a minha família sempre foi muito empreendedora. E, como eu disse anteriormente, desde 8 anos de idade, eu trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com 8 anos, exatamente para adquirir essa independência financeira. Então, eu comecei ali negociando, né? Junto com a minha avó ali, vendendo produtos. Já ali fazendo estágio de empreendedorismo com a minha avó. Vendo ali, negociando, preço, lucro, custo, se pode dar desconto, se não pode. Tudo. E grande estágio. Muito. Então, gestão de recursos, então, minha querida. Aprendeu gestão, influência. Legal. Mas, enfim, e ela foi ali o meu primeiro estágio. Mas eu sempre fui voltado para aprender e não em apenas ganhar dinheiro. Quem busca só ganhar dinheiro não aprende. Então, se eu pudesse dizer algo para vocês, busquem aprender. Busquem aprender, porque o conhecimento, né, igual os antigos falam, conhecimento ninguém tira. É verdade. Conhecimento ninguém tira. E hoje eu te falo, se me tirar tudo, eu começo tudo de novo e eu consigo tudo num tempo muito menor. Porque eu levei, né, se eu pegar esses 30 anos, tudo que eu conquistei na minha vida nesses 30 anos, eu consigo reduzi-los para 5, 2, talvez. Que foi o maior acúmulo. Eu consigo tudo. Se eu pegar toda a minha história, do 0 aos 30 anos, né? Se eu tiver que alcançar tudo de novo, eu consigo tudo com 2 anos, 5 estourando, acho que uns 2 anos. Sim. É porque a maior trajetória que a gente tem é de fato do aprendizado. Do aprendizado. Né? De você acumular conhecimento. Exatamente. E aprender como colocar em prática. Como colocar em prática. Então, a partir do momento que você já sabe como colocar todo esse conhecimento em prática, exercer isso. É muito simples. E retomar algo. E a gente conhece histórias assim, Sim. né? De muitas pessoas que perderam tudo e recuperaram tudo de novo. O Rufino, por exemplo, ele perdeu acho que 6 vezes, se eu não me engano. Então, se erguer 6 vezes. E hoje, né, tem uma das maiores empresas, a maior empresa do segmento, enfim. Então, assim, muito empresário também, você também já foi do business, ainda é do business, né? Foi não, é do business. Tá no sangue. Então, muitos empresários ali, na dificuldade, acabam perdendo o equilíbrio emocional e não conseguem se reerguer. E eu até estou trabalhando num projeto relacionado exclusivamente para esse grupo de empreendedores que quebraram, mas que não estão conseguindo se reerguer. Porque, na realidade, a quebra ela é emocional. Ela não é financeira, porque dinheiro, se você já fez, né, você já conquistou 1 milhão. Se você conquistou aquilo ali através do trabalho, aprendendo, se você produziu aquilo ali, você sabe fazer. Sim. Você então, já sabe como fazer. Você já conhece o caminho, é só retomar e caminhar de novo. E caminhar de novo. E com a sua experiência, obviamente, você vai levar menos tempo. Sim.
menos tempo para alcançar. Então, a quebra, ela muitas vezes, na grande maioria das vezes, é emocional, porque lida-se com uma questão social muito forte, né? Bom, a sociedade, como que vai ver, aí o banco, aquela coisa toda, enfim. Mas, voltando aqui, né, a minha trajetória e aí eu sempre busquei aprender, eu sempre gostei de aprender. E em todos os lugares que eu trabalhava, o máximo que eu fiquei em uma empresa foi 1 ano e 8 meses. Eu sempre busquei assim, eu entrava, aprendia tudo que dava-se para aprender naquela... Absorvia ali os conhecimentos. Todo o conhecimento que eu poderia, e o crescimento também na empresa sempre foi assim, crescimentos meteóricos, porque eu sempre entreguei mais do que me era solicitado. Isso também é uma questão assim, Deus fala que, na Bíblia, né, Deus diz o seguinte, trabalha para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Deus. E na realidade é exatamente isso. Porque hoje nós temos colaboradores e é por isso que as máquinas vão chegar e vão substituir o ser humano, porque as pessoas elas não estão querendo entregar aquilo que pode ser entregado para as empresas, porque elas se sentem menosprezadas, desvalorizadas, se sentem como se, assim, ele não precisa, eu estou fazendo um favor para ele. Não existe favor, é uma troca, né? Tudo é uma troca. Então, nessa minha jornada, eu aprendi tudo isso, fiz esse estágio com a minha avó e montei minha primeira empresa, lá na minha cidade, antes de sair. Tive meu primeiro negócio. Era um negócio de quê? Era uma locadora. Uma locadora de DVD, de DVD, filmes. Vídeo, DVD. Já era. No interior demorou mais chegar as coisas, entendeu? Entendi. Mas enfim, locação de vídeo. E aí o seguinte, eu comprei essa locadora porque a minha irmã trabalhava e ela era muito produtiva. Minha família sempre foi muito produtiva assim com relação ao trabalho. E eu falei, vou comprar essa locadora, essa menina vai me dar um retorno violento, vou apostar nessa menina. E aí comprei, e aí logo em seguida veio essa questão, eu estava também estudando, na época eu trabalhava, eu sempre trabalhei muito, então eu trabalhava em uma empresa no período do dia, trabalhava em outra à noite e outra nos finais de semana. Então era sempre 2 ou 3 empregos, aqui, sabe aquele negócio do Július lá? Mais ou menos aquilo ali. No final de semana sobrava um tempozinho para namorar, entre as 14h30 até as 17h30. Só aquele tempinho ali, mas mas sempre foi muito voltado para o trabalho. Eu sou capricorniano, né? Então acaba que capricorniano é muito foco no trabalho. E aí eu montei esse primeiro negócio, mas eu tinha essa intenção de sair da minha cidade. Foi quando eu vim para Belo Horizonte, larguei tudo, eu não tenho apego a nada, Então, larguei tudo para trás e falei, tô indo. Aí peguei um pouquinho de dinheiro, coloquei no bolso, né? E vim. Cheguei aqui com uma mochila nas costas e um travesseirinho debaixo do braço. Fiquei admirado com os prédios, né? Porque eu nunca... A diferença do interior para a capital, muito grande. Tem de fato um choque, eu nunca tinha saído, eu nunca tinha saído da minha cidade, assim. Nem para cidades vizinhas eu nunca tinha visitado. Então, eu era extremamente cru, né? Cru mesmo, aquele pessoal da roça mesmo. Sim, é uma pessoa que não tinha visto nada ainda, Eu fiquei deslumbrado com os prédios aqui na capital, né? Aquela coisa enorme. Eu falei, como que esse pessoal consegue construir esse trem não cai, não? Mas, enfim. E aí, com aquela inocência de quem veio do interior. Exatamente. Eu vim assim, na cara e na coragem. Cheguei aqui, gastei mais da metade do dinheiro com cursos e tudo mais, aluguel, alimentação. Sim, que é caro, que é diferente, que tem esse impacto, né, de ter no interior, chegar na capital e ver a diferença do custo de vida. Muito diferente. Aí sobrou ali e falou assim, o que sobrou me daria um tempo de 2 meses. Você tem 2 meses para você conseguir alguma coisa, senão você vai voltar. Eu tô aqui já tem quase 10 anos aqui. Deu certo. E aí, no primeiro ano eu comprei a minha segunda empresa, que no caso, né, contando a minha lá do interior, a minha segunda empresa, que foi uma academia, foi uma sociedade, uma academia. Que aí já era a realização dos sonhos, lá dos 6 já sonhos, era, exatamente. Isso. E eu comprei a academia primeiro. O meu objetivo era comprar o carro primeiro. Só que eu falei, eu vou comprar a academia, né? Eu sou um investidor, vou comprar a academia, com o retorno dela eu compro o carro e mando o carro para minha avó, vou poder comprar um carro muito melhor. E aí comprei a academia e trabalhamos muito, né? Eu comecei a competir logo em seguida, acho que
poucos meses depois de ter feito a aquisição da sociedade, eu já comecei no fisiculturismo, realizando ali também o sonho de ser atleta. E aí a academia começou, ficou legal e tal, ela até hoje existe, mas eu já não faço mais parte da sociedade. Depois eu montei uma outra também, que foi só minha, essa academia também. E aí também fiz todo um processo. Antes de encerrar e fazer essa transição, eu estava com quase 30 colaboradores. Que legal. E aí eu falei, cara, não é isso. Eu quero algo que me traga mais do que só a realização material. Sim. E aí eu agora criei a Evo Magna, que é uma empresa voltada para consultoria. Mas você pensar assim, desenvolvimento físico para o business é um negócio assim você tá meio perdido. Não, você sabe que eu vejo até semelhança. Sim. A gente vai falar no próximo bloco da questão do mindset, de mentalidade, mas eu vejo semelhança porque no business, em qualquer coisa na vida, a gente precisa ter uma mente forte. Sim. Né? E você falou bem aí sobre a questão do fisiculturismo, que é um esporte que a pessoa tem que estar muito focada, ela tem que estar certa do que ela quer, porque meia grama bota todo um trabalho de um ano a perder, ou mais, né? De um ano mais a perder. Um trabalho de uma equipe inteira, por às vezes um deslize, uma irresponsabilidade de meia grama, uma coisa mínima, bota o trabalho de uma equipe inteira para perder. Eu acho que, de fato, faz diferença, acho que tem semelhanças, sabe? E eu acho que faz diferença tenho certeza, esse profissional em qualquer área que seja, que tem uma mente forte, que trabalhou essa questão emocional. Então, eu acho que tem sim um vínculo, eu vejo total, assim, um vínculo entre essa mentalidade do esportista, que precisa ter foco no resultado, eu quero isso, eu vou conseguir, eu preciso abrir mão de algumas coisas, eu vou ter que passar por situações talvez não tão agradáveis. Exatamente. Né? De sair da zona de conforto é muito bonito de falar, né? Na já prática, tá no senso comum, mas a realidade, se colocar em movimento para sair dessa zona de conforto é doloroso muitas vezes e é um trabalho muito difícil. A gente vai fazer um intervalo e na volta a gente vai falar sobre essa semelhança e sobre essa mudança de mentalidade, que é essencial para o sucesso de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, qualquer negócio. Verdade. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Não sai daí não. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com Léo MT. Léo, você tocou no assunto no bloco anterior que eu gosto muito de falar, que é de mindset. Mudança de comportamento, mudança de mentalidade. E aí a gente vai entrar agora nesse assunto que eu acho que é uma delícia. Acho que todo mundo deveria estudar um pouco sobre isso ou pesquisar para entender propriamente, a gente entra em autoconhecimento, né? Mas também em saber como a nossa mente funciona no sentido de fortalecer e buscar mudança do comportamento que eu quero que mude. Não é que a sociedade, não é um padrão, mas o comportamento que eu preciso mudar, que eu entendo que eu preciso, como eu alcanço essa mudança. Você, pelo que eu entendi, desde a sua infância, teve ali um estágio embrionário na área comercial, com a sua avó, que com certeza não teve chefe melhor para dar esse estágio. De gestão, tudo. Do que a avó, assim, já de trabalhar com a avó já deve ser uma delícia. E na realidade não foi não, que ela... Mas é bom. E então, assim, vejo isso. Então, você teve essa construção de mindset ao longo da vida. Sim. Eu confesso que eu também tive uma construção de mindset vindo de uma família de empreendedores também, de ter 3 empregos, de trabalhar num lugar no dia, no outro no outro. Os meus pais sempre tiveram 2 atividades de trabalho. A vida inteira eu via eles fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo para manter a casa. Então, eu vou confessar que talvez
pra gente que tem essa semelhança, essa questão do mindset é fácil, né? A gente foi construindo isso de não deu certo, tenta outra coisa, não deu certo, tenta de novo. Exatamente. Não alcançou, amanhã vai alcançar. Mas tem muita gente que não viveu essa realidade. E que aí eu não vou dizer que tem uma mentalidade enfraquecida, mas que talvez não saiba como alcançar essa mentalidade. Desse fortalecimento, né? Dessa resiliência. Eu entendi que as suas palestras, a sua pegada é muito essa de mudança de mentalidade? Envolve todos. Sim. Porque outro dia um amigo falou assim, você parece uma enciclopédia, mas não é, porque a minha vida inteira foi voltada para aprender. Sim. E eu gosto muito de aprender e aprendo um pouco de tudo. Mas trazendo essa questão do mindset, né, como eu fui da área do desenvolvimento físico, então tudo que acontece no físico, assim, ao final eu trabalhava só com tratamentos. Então, assim, eu já sabe, por exemplo, tudo que acontece no seu físico eu sei. Origem emocional, da dor, do problema, da situação. Eu sei como tratar, onde tratar, o porquê que tá. Qualquer tipo de dor que você sente, eu consigo trazer ali uma solução. Dificilmente você me trazer algo que eu não tenho ali uma solução, questão física, por todo esse período, uma né? bagagem que você exatamente. tem ao longo do tempo, E né? eu trabalhei com uma diversidade de pessoas, né? Então, desde problemas pequenos a grandes problemas, e eu adoro isso, né? Eu adoro resolver problemas porque você se enriquece muito, você aprende muito. Mas voltando aqui para o mindset aqui. Só existem duas formas de gravar qualquer coisa na mente. Duas formas. Forte impacto emocional ou repetição. Sim. Essas são as duas formas de gravar qualquer coisa na mente. Existe uma terceira que não é bem para gravar, mas ela consegue neutralizar ou minimizar essas duas, que é através do afeto. Se você pegar um animal selvagem ou um animal violento, Sim. e você começa a dar afeto para esse animal, ele muda o comportamento dele. Ele consegue neutralizar a natureza selvagem dele. Então, o afeto é como se fosse um equilíbrio entre esses dois pontos assim, aqui. ou é pelo amor ou é pela dor. Então, no caso, aí, o afeto é pelo amor. O afeto é pelo amor. Então, ele acaba neutralizando essas duas situações. Porque ele consegue quebrar a questão de um trauma. Quando se fala de perdão, por exemplo, existe um estudo psicopata, por exemplo, que ele não demonstrava nenhum tipo de sentimento quando ia a público, mas diante de um perdão de um pai pelo algo que ele fez ali, diante do perdão ele se emociona. Então, essa questão da compaixão, do afeto, do amor, de transmitir isso consegue neutralizar qualquer uma dessas duas aqui, dessas duas opções. Mas só cientificamente forte impacto emocional e repetição. E eu dominei todas elas. Por quê? Porque eu tive no primeiro estágio da minha vida, antes de nascer, eu passei por um processo que eu quase fui morto. Então, a minha primeira vitória foi ainda no ventre. Então, ali houve um episódio ali que o meu pai quase matou a minha mãe, enfim. Então, quase aconteceu um feminicídio ali, né? E aí, aconteceu ali, eu consegui, né? Só o fato de você estar vivo já é a minha primeira vitória. Sim. Exatamente, a primeira vitória. Se você pegar na história da Bíblia, por exemplo, todos os predestinados a guiar ou construir algo, eles passam por um processo muito doloroso. Sim. E são perseguidos desde o ventre. Né? Quantas crianças não morreram por causa de Jesus? Sim, né? sim. Então tem essa questão. Hoje eu lido com isso de uma forma muito natural. Mas aí é o seguinte, a repetição, como eu fui do esporte, alta performance, tudo é repetição. No esporte, na área do desenvolvimento físico, é repetição. Sim. E a área do mindset foi exatamente trabalhando todas as questões minhas e principalmente trabalhando os atletas, desenvolvendo outras pessoas. Então, toda a minha trajetória foi para me desenvolver nessas duas áreas, que é na questão do desenvolver conhecimento, para lidar com essa questão do forte impacto emocional,
e a repetição, que foi a vida inteira, né? Mais de 10 anos nessa área do desenvolvimento físico. Para quem não, como você disse, né? Para quem não tem esse treino mental. Isso, não disso, tem né? esse treino mental. Não teve esse treino mental. O que acontece? É preciso colocar essa pessoa. Vamos voltar para a natureza. Eu gosto de usar a natureza, porque a natureza não cria dúvidas, né? Se você pegar o animal, quando ele se desenvolve, o animal ele se desenvolve quando ele está num processo de transição entre o habitat natural e onde ele, né, pretende chegar. Então, nesse processo, o animal ele está se desenvolvendo quando ele é exposto a um ambiente hostil. As dificuldades. Então, as dificuldades, elas vão forjar essa mentalidade, esse mindset. Para as pessoas, né, principalmente para essa geração atual, que é uma geração mais frágil no sentido emocionalmente e até às vezes fisicamente, eu recomendo que vá iniciar o seu processo, porque você vai conseguir desenvolver essa mentalidade a partir do desenvolvimento físico. Porque o desenvolvimento físico não é um processo de forte impacto emocional, mas cria uma mentalidade forte por causa dos processos que você precisa passar. E você está dizendo que uma boa estratégia para a pessoa começar a mudar essa mentalidade, o mindset, através do esporte, porque ela vai criar a resiliência do treino, da repetição, de ter que estar ali, de ter uma certa disciplina. O esporte, para mim, foi fundamental. Eu não estaria onde estou e não teria chegado tão longe se não fosse pelo esporte. Porque o esporte, ele faz isso, ele desenvolve não só a questão física, mas também o mental. Ele te obriga a evoluir, porque é árduo. Sim. Você ser campeão, porque competir é igual assim, muitos entram para competir, mas os campeões, eles já entram como campeões. O que define o campeão não é o porte físico, nada disso, é a mentalidade. Então, o mindset é o principal. Para você desenvolver isso, comece a desenvolver no seu físico. A partir dessa mudança, você vai ter uma mudança interna. Vai ter uma mudança interna, porque você vai estar na prática, vivenciando aquilo. Sim. Então, eu recomendo o desenvolvimento físico, o esporte, vai nesse sentido para você começar a desenvolver essa mentalidade. O processo de forte impacto emocional, se você pegar, por exemplo, no Exército, né, toda a questão militar, como que você desconstrói uma mentalidade de uma pessoa? Forte impacto emocional. O treinamento militar é uma desconstrução. Tem uma pressão que é feita ali, exatamente, é um trabalho psicológico feito. Muito voltado para essa questão do forte impacto emocional. Então, ele consegue desconstruir algo e construir algo novo através de forte impacto emocional. Então, o militar é um grande exemplo aí de forte impacto emocional. Então, esses são os dois caminhos, ou repetição, forte impacto emocional. Eu aprendi a hackear o cérebro, né, nesse processo todo, do meu desenvolvimento, enfim. Eu aprendi a hackear o cérebro. Quando você, por exemplo, se você tem dificuldade em algo e você liga uma emoção aquele algo que você tem dificuldade, você vai conseguir construir uma nova ideia daquela situação. Por exemplo, vou dar o famoso ressignificar. Ressignificar. Você vai ressignificar aquela situação. Por exemplo, quando adolescente, eu não gostava muito de ler. Porque eu não tinha tempo. Não é que eu não gostava, porque eu não tinha tempo. Hoje eu leio 4 livros por mês. Mas eu não gostava muito de ler, porque eu saía da escola, então tudo que eu precisava aprender, eu tinha que aprender na escola. Então era mais auditivo e visual. E quando eu chegava em casa, eu queria trabalhar, porque eu queria ganhar dinheiro. E aí, eu tinha muita dificuldade nessa questão. O meu processo para me apaixonar pela leitura foi exatamente agregando emoções, ou melhor, né? Agregando questões químicas, porque tudo no corpo é químico. Agregando questões químicas no corpo a essa dificuldade minha, que era de não ter a paixão pela leitura, o hábito de leitura. E aí eu comecei a trazer, por exemplo, durante a refeição,
eu começava ali a ler ali um livro ou escutar um audiobook. Eu comecei a utilizar de momentos onde acontece uma liberação química para poder fazer aquela situação, né? Para poder mudar ressignificar aquela situação. Então, dessa forma você consegue. Tudo é químico no corpo, tudo é químico. Você está dizendo que você usava ali o reforço positivo que tem a refeição. Exatamente. Para puxar para uma atitude que você precisava inserir no seu cotidiano. Algo que eu precisava me desenvolver. Para linkar, que aí o seu corpo, a sua mente, exatamente, tudo ia linkar. Quimicamente, olha, que gostoso, isso é legal. Eu tô comendo, eu aqui tô lendo, também é gostoso. Isso é legal. Você misturava os dois para enganar seu corpo. Exatamente, e a mente ali, exatamente. Né? Se você pegar, por exemplo, hoje o uso de celular é uma coisa, né, não tem nem o que, mas é por quê? Por que as pessoas utilizam muito o celular? Primeiro porque libera muito dopamina, né? Muita novidade o tempo inteiro. Segundo, que é químico. E segundo porque as pessoas associam emoções a essa questão do celular. Por exemplo, ela está comendo, ela está assistindo um vídeo, está mexendo no Instagram e tudo mais, então ela está tendo uma descarga, né, de vários ali componentes químicos ali no corpo que gera nela uma série de sentimentos, de sensações que faz ela viciar nisso aqui. É igual o álcool. O álcool é a mesma coisa. A pessoa que bebe, ele bebe porque ele está feliz ou ele bebe porque ele está triste? Ou porque está estressado e tudo mais. Quando você associa uma emoção a por exemplo, o álcool ou a alimentação, por que por exemplo, a obesidade, né, entra a questão, é uma doença? É, mas também está ligada à questão emocional. Então, entra nessa questão emocional, associa uma emoção àquela situação, né, culturalmente, a refeição é algo que para comemorar ou para um momento triste e feliz, também tem a mesma coisa. Então, associa uma emoção àquela situação, você vai ter um êxito ali, vai mudar, vai ressignificar. Pode ser negativo ou para positivo, se você usar dos componentes químicos certos, né? Usar da questão química certa do seu corpo, liberar substâncias certas, você vai conseguir ressignificar aquilo. Então, através de todo esse processo de autoconhecimento, mas principalmente de desenvolver outras pessoas, eu consegui trabalhar tudo isso, mas eu sempre experimentei em mim primeiro. Eu não gosto de, até pela questão da experiência de vida exatamente que você trouxe. Com esse desenvolvimento de mindset ao longo da vida, você... Estou dizendo isso porque, assim, além da questão do estudo, muito mais importante do que o estudo, eu acho que é a vivência. É a vivência, porque é o estudo prático. A vivência é o estudo prático. Exatamente. Então, tão importante quanto você estudar um assunto é você experimentar ele, experienciar aquilo que você está falando. E pelo que eu entendi, você experienciou essa construção de mindset ao longo da vida, passando por todas essas situações. Porque como eu não tive instrutores, treinadores, né, por exemplo, na minha infância, por exemplo, eu fui treinado pela minha avó. Então é o seguinte, bem treinado. Por exemplo, geralmente quando se tem o pai ele vai treinando ali, vai te conduzindo. Então ele vai forjando essa mentalidade em você, ele vai te ensinando, vai passando todos esses conhecimentos. Eu tive que me fazer sozinho. Então, assim, por exemplo, um jovem de uma comunidade que entra, né, no mundo e acaba se perdendo, é por falta de mentalidade. Porque eu me considero assim um milagre, porque eu poderia não estar, né, ter seguido esse caminho, né, se eu tivesse me colocado como vítima da situação e me apegado a isso. Eu não estaria hoje onde eu estou. Com certeza. Então, eu poderia ter dado muito errado. Eu tinha tudo para dar errado. Né? Eu consegui dar certo através da minha mentalidade, porque eu sabia o que eu queria. Então, ter clareza de objetivo, assim, né? Eu acho que o mais importante é a pessoa saber o que ela quer e focar, porque existe a pessoa que sabe o que ela quer, mas ela fica muito no mundo da imaginação e não consegue executar. Exatamente. Então, focar naquilo. Então, desde criança, eu já sabia o que eu queria. Então, eu já sabia que com 30 anos de idade, isso lá com 8, 10 anos, eu já sabia que eu teria a minha liberdade financeira, eu já sabia que eu teria ali a minha independência, que eu não estaria trabalhando mais para ninguém, que eu já teria os meus negócios. Então, eu já tinha tudo isso desenhado na minha cabeça. Isso já estava certo dentro de mim.
né? O como, ele não é interessante. O que é importante, ele não é importante. Importante é o que e quando. Se você tiver o que bem definido e quando bem definido, o como não precisa se preocupar. Vai acontecer. Vai se desenhar, né? Vai acontecer. Vai acontecer. Você vai andando e Deus vai colocando o chão. Exatamente, né? É exatamente isso. Então, a minha mentalidade, né, o meu mindset, ele veio através desse processo onde eu tive que me construir. Sim, então, eu fui pegando, por exemplo, coisas boas que eu encontrei da Kelly e trazendo para mim. Eu fui modelando pessoas. Foi se modelando a partir dos exemplos que você Exatamente. teve, das vivências que você teve ao longo da vida. Das pessoas que eu fui ter em contato. Que é a melhor forma de aprender. Que é a melhor forma de aprender. Com os erros dos outros. Exatamente. E modelando acertos, né? Modelando acertos. Volta àquela questão do Salomão. E Salomão, ele sentou no trono aos 16. Por quê? Porque ele foi instruído pelo pai. Já Davi teve que viver tudo. Sim. E só chegou lá aos 30, aos 30. Então, acontece uma remissão de tempo quando você busca a instrução. Hoje, depois que eu aprendi isso, né, eu falei, eu não quero mais passar perrengue, eu não quero mais aprender pelo processo. Hoje eu vou direto na fonte. Então, por exemplo, a Kelly tem algo que eu quero aprender, que eu preciso aprender, preciso me desenvolver, eu vou direto na Kelly aqui, eu preciso da sua ajuda, eu quero contratar o seu serviço, eu quero aprender isso que você sabe. Então eu vou direto na fonte e aprendo para eu não ter que... para sofrer menos, na verdade você pega um atalho. Eu pego um atalhozinho que, teoricamente, é a solução mais... mais sensata, eu acho assim, sensato. Mais sensata. Cada um escolhe como vai chegar lá, a gente, você falou, exatamente. Né? A gente tem que saber o que e quando. E quando. O caminho, como, não a trajetória cada um vai ter a vai sua. acontecer naturalmente. E cada um vai ter a sua trajetória de vida. Tudo que eu idealizei, tudo que eu conquistei, eu já tinha isso muito claro. E é interessante porque quando você conta isso para as pessoas, ou às vezes você vai falar de um sonho que você tem, por exemplo, aí as pessoas elas falam assim, não, você... Não conte, pessoal, não conte para ninguém o que você vai fazer. Sabe por quê? Se você quiser a opinião ou a instrução de alguém, vá em alguém que já está onde você gostaria. Sim. Ou alguém que já está vivendo aquilo que você gostaria de viver. Porque se você conta para o seu amigo, a sua amiga, o seu familiar, até familiar, eles nunca viveram a experiência. Sim. E eles estão no mesmo estágio que você. Então, a mesma distância que tem para você, tem para eles. Eles nunca vão... Eles não têm expertise suficiente para te aconselhar, para te orientar, para... A gente vai para o próximo bloco agora, mas você falou, me fez lembrar uma conversa que tive certa vez, que era exatamente sobre isso, né? Cuidado com quem você se aconselha, né? Exatamente. Se a pessoa não está vendo a mesma coisa que você, ela muitas vezes vai te desmotivar a chegar onde você quer ir. Onde você quer. Se a pessoa não tem a mesma percepção que você, e ninguém tem um do outro, é o que você falou, é muito melhor ir se aconselhar com alguém que já tenha vivido o que você viveu, que vai te dar um direcionamento. Você vai se aconselhar, muita gente às vezes se aconselha com os pais, sim, mas são pessoas que não têm só a visão, mas têm outra cultura e não tem noção daquilo que você quer. Então a gente tem que tomar cuidado até com isso, assim. Eu conheço muita gente que me aconselhei com meus pais, me aconselhei com um irmão. Mas se é uma pessoa que não está vendo o que você está vendo, ela não vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. Exatamente. Então tem que tomar vai muito direto cuidado. em quem está vivendo. Por exemplo, imagina que uma adolescente ela tem o sonho de se tornar uma médica, por exemplo. Eu vou contar para minha amiga que eu quero ser médica. Não. Chega para o médico, sim, que você conheça da cidade, alguma coisa, chega para ele e fala que eu tenho um sonho de me tornar médica um dia, né? Um médico um dia. Como que é? Como é que é isso, né? Ele vai te dar todo o caminho, ele vai te ajudar. Se você quiser fazer um estágio lá, você vai lá, ele vai te dar todo o apoio, todo o suporte. Sabe por quê? Porque ele sabe como que é o caminho e, principalmente, ele quer que outras pessoas cheguem lá. Ele quer ajudar outras pessoas. Todo mundo que chega em algum lugar, o próximo passo é ajudar alguém. Então, quando você traz essa questão para família, amigos e tudo mais, eu tive isso. Quando eu falava que eu queria ter uma moto esportiva, ninguém acreditava. Porque não viam isso neles. Era muito fora da minha realidade, mas dentro de mim eu sabia. Sim. Quando eu falava que eu queria ser atleta, a galera falava, isso é impossível, é muito... Só que foi quando eu pensei, eu falei, cara, eu não tenho o que falar.
para quem não está vivendo. Eu tenho que falar para quem está vivendo, porque é essa pessoa que vai poder me encorajar, que vai ter conhecimento para me direcionar. Passou por aquele trajeto, que vai te falar, olha, o caminho tem pedras, se liga, presta atenção, e vai poder até te orientar a passar. Qualquer pessoa falar assim, que chegar para mim ou chegar para você e falar assim, qual que é o caminho do sucesso? Eu quero ser bem sucedido um dia, eu quero alcançar o sucesso material, enfim, todas as áreas da minha vida, eu quero alcançar. Eu, ou você, ou todos, né, quem já está vivendo isso, vai chegar e vai falar assim, não, fica tranquilo, continua, porque lá na frente você vai alcançar tudo que você está buscando. Só que você chega para um amigo, para um parente, alguma coisa, vai falar, esquece isso. Isso é bobeira. Você está sonhando muito grande, você está muito da ilusão. Não é. Porque o que está em você é seu. O que é seu está em você. Não está no outro. A sua visão, ela é sua. E cada um tem uma visão. Deus deu essa questão de, tipo assim, a individualidade é isso. É você enxergar e você ter, eu quero isso. Foca, você vai alcançar. Independente do que seja, você vai alcançar. Só tá dentro de você acreditar. É só acreditar. Só acreditar. E seguir. E sem ação, pelo amor de Deus. O mundo da fantasia tá cheio, cheio. Você tem que ter ação. Léo, a gente vai pro intervalo agora e a gente volta aí pro último bloco para falar de sucesso. De sucesso. Emendar esse assunto. Vamos emendar isso. Chegar no sucesso. Espera aí, rapidinho, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com Léo MT. Léo, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa mudança de mentalidade, sobre o desenvolvimento de uma mentalidade forte. Nesse último bloco agora, a gente já está caminhando para o final do programa, eu queria que a gente falasse um pouco, a gente falou aqui de desenvolver isso, né? Você deu exemplos aqui para quem não tem isso desenvolvido e para quem tem. Sim. E para o alcance do sucesso, né? Hoje, eu posso dizer que você é uma pessoa bem-sucedida. Entendo que você também se vê assim, pela trajetória de vida que você teve, né? E de onde você está agora, bem jovem, né? Abrindo a 4ª empresa, tendo essa experiência no mundo do esporte, né? Alcançando aí todos os sonhos que você queria ter alcançado. Como é que é isso, de ter, com 30 anos, ter alcançado todos os sonhos? Eu me sinto assim, realizado, mas de todos os objetivos que eu alcancei, o mais emocionante, o mais importante, não foi pra mim, você acredita? Não foi? Não foi pra mim. Foi qual deles? Foi o carro da minha avó. Foi o carro da sua avó, imaginei. Foi o carro da minha avó. O que mais me marcou foi o carro da minha avó. E olha que, assim, todos os outros eram coisas que eu, assim... Achava importante também. Achava muito importante. O êxito material, todas essas coisas, mas não foi. Então, nesse gancho, eu falo que eu quero deixar aqui a mensagem que, às vezes, nós focamos muito no eu, mas o servir, ele é muito mais... Ele é maior. Sim. Ele engrandece muito mais tudo que você... Porque nós, na realidade, a nossa função aqui é servir, né? Os seus pais vieram antes de você para facilitar para você, né? Então, a sua chegada, ela veio mais fácil do que a chegada deles, né? Isso vem de geração em geração. Se a gente pegar toda a questão cultural, toda a história, né, de evolução, houve todos esses transtornos e a evolução aconteceu assim, uma geração facilitando para a outra, né? Ajudando a outra. Então, eu considero que, para mim, o mais importante foi o carro da minha avó. Mas, quando você fala sucesso, o que você... Eu te pergunto agora, eu quero voltar a pergunta para você. Como você vê o sucesso? O que para você é o sucesso? O que é o sucesso? Eu vejo o sucesso... quando você tem satisfação pessoal
em um conjunto de áreas. Então, assim, sucesso financeiro, sucesso emocional, sucesso como um todo, eu vejo dessa forma. Essa satisfação pessoal nessas áreas todas. E aí, eu estou dizendo isso porque vi você como alguém de sucesso, principalmente pela forma que você fala da sua trajetória de vida, né? A maneira que você apresenta a sua trajetória de vida com orgulho de quem de fato teve sucesso nessa trajetória. E é jovem, indo para a 4ª empresa e tendo alcançado tantos sonhos, como a gente falou aqui. Sim. Então, por isso, vejo você como alguém que teve sucesso. Sim. Eu me considero bem-sucedido em todas as áreas, mas a minha maior realização, né, o meu maior... eu me vejo assim, bem-sucedido por estar aqui com você. Por estar aqui, né, de poder estar ao lado de pessoas que talvez o Léo lá do passado, ele jamais, né, se imaginou estar aqui, sentado aqui, tendo esse bate-papo com você, de poder sentar em mesas que eu jamais imaginaria, né, de poder falar de negócio com pessoas que eu, assim, admirava, né, e pessoas que estão em níveis que eu almejava um dia chegar, mas hoje, estando aqui, vivendo isso, então essa para mim é a maior realização, é estar ao lado dessas pessoas, né, poder me assentar nessas mesas. Mas a questão do sucesso, como você disse, ele é um pouco relativo, e o sucesso ele está muito ligado à questão da falta. Por quê? Talvez para você que, por exemplo, vou me colocar, talvez para o Léo, materialmente, seria o sucesso. Porque na infância não teve, houve uma escassez nessa área. Talvez para uma pessoa que não teve, né, essa mesma dificuldade financeira, o sucesso seria o relacionamento, né, ou uma família, construção de uma família, ou filhos, né, e entra também a questão das fases. Por quê? Por exemplo, o casal que iniciou um relacionamento, depois um casamento, aí veio as crianças, depois colocar as crianças na escola, depois formar essas crianças, né, formar esses adultos. Então tem várias fases também. Mas eu considero bem-sucedido as pessoas que alcançaram resultados em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida, e principalmente hoje essas pessoas contribuem para outras pessoas, porque não é só... nós somos uma unidade, né? Apesar de haver essa separação, mas nós somos uma unidade. E, infelizmente, não se vê dessa forma, mas o sucesso de todos é mais importante do que só o meu sucesso. Sim, então, do conjunto. Do conjunto, exatamente. Então eu prefiro que todos à minha volta tenham sucesso, tenham êxito, e é por isso que eu fiz essa transição, porque alcançar, para mim, já não é mais algo tão misterioso, né? Não é algo difícil. Então agora eu quero democratizar e ajudar todas as pessoas a alcançarem, porque é possível. Sim. Se eu conseguir, né, aquele garoto lá do passado conseguiu chegar, né, estar aqui hoje com você e conseguir chegar onde eu estou, todos conseguem. Porque no meu caso era improvável, improvável isso acontecer. Mas vamos para a questão do business. As empresas, por exemplo, as empresas que não têm uma visão de unidade, na maioria das vezes elas não vão prosperar. Porque a unidade é mais importante. Enquanto só o empresário ele quer ganhar e os demais, os colaboradores, que ele não queira que os demais tenham sucesso, dificilmente ele vai chegar a um resultado, né? Ao êxito satisfatório. Você está dizendo exatamente. Você está dizendo que a empresa que pensa no todo, no colaborador, na comunidade, no que está em torno dela ali, é uma empresa que cresce mais do que aquela que só visa o lucro. Exatamente, porque vou colocar aqui, as pessoas, elas vão entregar o tônus vital, entregar a energia para
Por exemplo, se acontecer alguma coisa na sua família, você larga tudo aqui agora e vai. Sim. Porque é sangue, é unidade. Lá, se acontecer alguma coisa com você, o pertencimento, né? Aquela coisa toda. Então, quando você traz essa unidade, por exemplo, na Bíblia tem a questão do povo, né? Que o próprio Deus desceu e confundiu a língua do povo, porque eles estavam construindo a Torre de Babel, eles estavam construindo uma torre tão alta que eles seriam capazes de chegar ao céu. E Deus viu que aquele povo unido em uma só língua, falando uma só língua, né, unidos, né, formando uma unidade, eles seriam indestrutíveis, eles seriam imbatíveis, eles conseguiriam alcançar o que eles quisessem. Então esse é o segredo. Esse é o segredo de qualquer negócio, é você ter uma unidade muito forte. Quando você tem uma equipe, quando você tem um grupo que é unido, um time que se compromete com o resultado e não com o resultado pessoal, você consegue crescer. E as pessoas geralmente entregam ali mais ou menos 11% do tônus vital. Né? Se no trabalho ali, a dedicação ali, vamos colocar 11%. Se é um ambiente normal, se ela está pensando só no trabalho. Mas se é algo que ela vê que ali tem uma unidade que pertence àquele meio, que vai contribuir para o crescimento dela, ela entrega tudo. Então, é melhor você ter, o Pablo Marçal fala muito isso, é melhor você ter uma equipe comprometida com o resultado durante 2 anos do que você ter uma equipe que não está comprometida durante muitos anos. Até entra essa questão de fazer retenção de talento, essas coisas, né? Que são faz parte do business, do business como um todo. Então, assim, a empresa, o negócio que realmente vai crescer e vai prosperar é aquele que visa o todo. É aquele que visa a sua satisfação, como que está a sua vida. Por exemplo, você no seu negócio, se o seu colaborador ele não está bem, ele vai se tornar improdutivo. O ambiente hostil, ele gera isso. Eu costumo falar assim que somos todos um só. Né? Somos uma unidade só e somos todos um só nisso que você falou de comunidade, mas como seres também. Porque eu vejo, pela minha experiência, por tudo que eu vivencio e assisto, assim, percebo nas pessoas, que é impossível você estar mal no trabalho e estar bem em casa. E você estar mal em casa e bem no trabalho. Exatamente. Você é um só, isso vai se encontrar em algum momento. Então, essa questão que antigamente se tinha essa visão de separar, né? Porque tem que separar trabalho, a vida pessoal e a vida profissional. Não tem como, e talvez por isso muitas pessoas adoeceram ao longo do tempo, por essa tentativa de separar as coisas que não existe. Você está com um problemão em casa, isso vai refletir na sua produtividade. Vai acontecer. E se você tiver com uma coisa ruim no trabalho, chegando em casa, isso vai refletir também. É muito, muito difícil uma pessoa se desligar, e talvez é até perigoso. Uma pessoa que consegue desligar isso totalmente, tem alguma questão ali, porque como que ela consegue... sair do trabalho, deu 18 horas, meu problema ficou aqui, vou pra casa e sou feliz. Sim. E ao mesmo tempo o contrário, meu problema tá em casa, 8 horas da manhã, eu apaguei, ninguém é um robô, a gente não é uma máquina, né? E é isso que não difere, né? Que difere a gente das máquinas, inclusive, a questão das emoções. Né? Então, você falou isso aí, entra nisso que eu tô dizendo. Que de fato, eu já tive várias conversas com profissionais nessa área, no bate-papo que a gente está fazendo aqui, de que eu suspeito muito de quem diz que separa isso. Eu acho que essa pessoa é uma bomba relógio. Essa pessoa é uma bomba relógio. Porque em algum momento ela vai extravasar tudo aquilo ali. Porque a gente é um só e eu entendo que é impossível você ter essa separação em 100%, né, de verdade, separar isso. A única forma de conseguir minimizar essa situação é você estar no tempo presente. Né? Aí você focar no tempo presente, você consegue minimizar essa situação. Só que hoje as pessoas ou elas estão no futuro ou no passado. No presente quase nunca. E o tempo presente também, agora a gente está aqui. Se você tiver um problema lá na sua casa, nesse momento está pausado. Está pausado o problema. Mas você não consegue fazer isso todos os dias durante um longo período. Eu estou dizendo isso que a pessoa está vivendo um dilema. Um dilema. Ela vive 2 vidas. Ela vive uma vida no trabalho e uma vida em casa.
Uma coisa é, estou com uma pessoa doente em casa, agora eu preciso trabalhar, então eu vou precisar esquecer. Primeiro ficar no momento presente, Isso. Mas não quer dizer que você esqueceu daquilo, que aquilo ignorou aquilo completamente. Sim. Eu tô falando nesse sentido, que as pessoas falam como se você precisasse ignorar. Não, né? não tem como. Não tem jeito. Exatamente. Aí cabe a empresa, né, ter ali ou até mesmo o próprio grupo ali, ele se apoiar. É isso que eu vejo. Sim. Então, nos meus negócios, eu sempre tive essa mentalidade, essa ideia de unidade. Então, eu ganho, todo mundo ganha. Porque eu só ganho se todo mundo ganhar. Porque essa questão de eu ganho, você... isso não funciona. Sim. Isso nunca funcionou. É por isso que a sociedade ela é tão dividida. Né? Porque enquanto uns retêm muito, outros não têm nada. Verdade. Então... eu vejo um dos motivos pelos quais eu optei em fazer essa transição do desenvolvimento físico para o business é exatamente para ajudar os negócios, pequenas e médias empresas, a se desenvolverem, mas também trazer esse entendimento, levar essa mensagem, porque nós, lá na frente, nós teremos muitos escravos das máquinas. As pessoas que não se desenvolverem nesse processo, nesse tempo, elas serão escravos das máquinas. Porque hoje um celular, ela elimina 3, 4 funcionários. Sim. Uma ferramenta de IA, ela elimina um grupo inteiro. Sim, um departamento inteiro. Entendeu? Então, assim, é importante as pessoas se atentarem a esse novo momento, porque esse novo momento agora pede essa questão do desenvolvimento. Você vai se desenvolver para controlar as máquinas no futuro, ou você vai se tornar escravo delas. Não tem outro caminho. Não tem outra saída. Ou você acompanha, ou você fica para trás. Ou você vai ficar para trás. Ou você vai ficar para trás. Léo, amei esse bate-papo, foi uma delícia. Legal, eu também como que amei. as pessoas conseguem falar com você, suas redes sociais? Deixa aí para quem quiser encontrar e saber mais do seu trabalho, não só como palestrante, como escritor. Como escritor. Toda essa tua trajetória. Qual que é a rede social? Como é que a pessoa te encontra? Eu estou agora, né, como você citou agora a questão do escritor, eu estou para lançar o livro agora e quero presenteá-la, mas eu não trouxe ainda porque está no forno. Está no forno. Mas é um livro totalmente voltado para o business, que é um guia prático do zero ao sucesso nos negócios. Legal. Empreender sem dor, tá, pessoal? Porque eu já passei por todas as dores que poderiam passar. Com dor, você já sabe. Eu já sei, então eu criei esse guia, eu desenvolvi esse guia prático para que as pessoas possam ir pelo outro caminho e utilizar desse conhecimento para empreender e não ter que aprender pelo processo. Legal. Né? Ajudar os empresários, os empreendedores, até os que sonham em empreender, né? Assim como eu sonhava lá atrás, no passado. Então, esse livro vai ser lançado em breve e eu quero presenteá-lo, eu vou trazer para você, tá? Claro, já está convidado para retornar, para quando lançar a gente vir apresentar o livro aqui. E nas minhas redes sociais, Léo MT, que foi o meu perfil do Instagram de atleta, né, toda a parte de desenvolvimento físico, mas eu não utilizo mais ele. Eu decidi começar do zero mesmo. E eu iniciei um novo Instagram, se chama Evomagna, evomag.leomt, evomag.leomt. E eu comecei esse perfil do zero, porque eu falei, eu quero começar algo novo, eu vou deixar tudo que, né, desse novo momento eu quero deixar tudo para trás e eu estou trazendo nesse novo perfil só conteúdo voltado para o business, voltado para essa questão dos negócios, do desenvolvimento do business. Então, quem quiser acompanhar lá nosso perfil, siga lá no perfil evomag.leomt, tá? E tem um site também, mas vamos focar só no Instagram. Pode ir lá no Instagram. Vai encontrar tudo lá que você precisa. E me sinto muito lisonjeado de estar aqui na sua presença, de ter tido esse bate-papo delicioso aqui com você. Foi ótimo. E eu quero presenteá-la, né? Trouxe um pequeno... Eu tô ficando mal acostumada aqui nesse programa. Um pequeno mimo aqui. Obrigada, muito obrigada. Como agradecimento, tá? Por todo o carinho, pelo convite. Vou abrir aqui. Pode.
Hora do Chá Confeitaria. Isso. Essa minha amiga é fantástica. Todos os produtos dela são fantásticos. Olha, com o meu nome. Que linda. Não, agora eu fiquei chata. Olha aqui. Aqui, olha aqui. Gente, que chique isso. Olha isso aqui, Brasil. Que legal. Gente, que lindo. Amei, amei, Fico amei, feliz, amei. fico Demais. feliz Depois com eu vou você. abrir aqui o cartãozinho. Tem uma delícia. Gente, muito obrigada, Léo. Amei, amei. Amei essa Foi um presença. prazer, foi um prazer. Parabéns pelo seu sucesso. Muito obrigado. Parabéns pela sua trajetória. Que você tenha um sucesso ainda maior com o livro e com tudo que está por vir aí. Muito tá? obrigado. Obrigada de pra verdade, nós. que a gente tem um excelente... 2024 ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer Tem muita ainda. coisa. Tá começando sucesso, agora. Sucesso para nós. Pra Sucesso nós. pra nós. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pelo convite. Eu sei que você já sabe, mas eu preciso reforçar, ainda mais agora que eu tô cheia de presentes. Sextou, Brasil. Sextou sim, sextou muito. Sextou gostosinho demais. Um beijo e até sexta-feira que vem. Tchau!